Senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos da Silva. Presente. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereador José Acácio Vilela. Presente. Vereador Mauro Celso Souza Santos. Presente. Vereadora Paulina Desidéria Cândido. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Senhor presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado quórum para a realização desta reunião. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Teremos agora o pequeno expediente. Eu consulto os senhores vereadores se dispensam a leitura, são de duas atas, da ata da reunião anterior, das duas anteriores. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Silveira. Sim. Vereadora Sandra Carvalho. Sim. Vereador Rafael Freire. Eu gostaria que fizesse a leitura. Vereador Mauro. Sim. Está dispensada a leitura pela maioria. Grande expediente sem inscrição. Tribuna livre sem inscrição. Também momento da presidência. Momento da presidência, eu gostaria apenas de dizer que a gente vai até o final das reuniões de hoje organizar data das próximas reuniões do orçamento. Solicito a leitura do projeto de decreto legislativo número 001/2017 e do parecer da comissão referente à prestação de conta do exercício financeiro 2014 do então prefeito municipal Júlio César Bueno Silva. Cansado? Não deu que cansado. Então, vamos voltar lá. Eu gostaria que fizesse a leitura do expediente. Vai ser distribuído para os vereadores nesse momento. Projeto de resolução 010 de 2017, que altera a resolução 008/2017, que fixa a despesa para o orçamento de 2017. O decreto já se distribuiu? Eu peço que faça a distribuição também a todos os vereadores do decreto legislativo número 001/2017. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Senhor assessor parlamentar, por favor. Esse projeto de resolução aqui, ele tem que ser votado. Ele tem regime de urgência?
Eu gostaria que ele entrasse nessa casa em regime de urgência, porque tem que ser votado junto com o PPA, o que seria votado hoje, inclusive. É o que veio do prefeito municipal. Eu gostaria que fosse refeito. Eu vou dar o prazo de 10 minutos, porque eu gostaria que a prestação de contas fosse por último, porque ela tem mais debate, ela vai ser mais debatida e depois nós temos uma reunião extraordinária. Então, eu gostaria de votar que a gente vai votar apenas a urgência para que ela possa entrar com o PPA e a LDO. Senhor presidente, peço a palavra. Concedida a palavra. Eu só não entendi o final sobre a PPA e a... O que o senhor disse agora sobre a reunião? Hoje mesmo? Não, hoje não. Para marcar essa reunião. O que reunião. seria votado hoje, essa resolução que está entrando agora, ela tem que ser votada junto, para depois ir para o orçamento. Porque ficou lá na prefeitura para trás e o Josair só recebeu hoje. Ah, ok. Você vai dar um intervalo de 10? A reunião está paralisada por 10 minutos. Nós vamos votar apenas a urgência do projeto de resolução número 010/2017, que altera a resolução 08/2017, que fixa a despesa para o orçamento 2018. Apenas a urgência. Vereador, tem discussão. Há necessidade de fazer uma explanação? Vereador Guilherme. Sim. Sua orientação. Vereador Rafael, sua orientação. Sim. Vereador Joaquim, urgência. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Silveira. Sim. Vereadora Sandra Carvalho. Sim. Vereador Rafael Freire. Sim. Vereador Rafael Mauro. Sim. O projeto de resolução que está em urgência foi votado a urgência por unanimidade. Passamos agora para a leitura do projeto de decreto legislativo número 001/2017 e do parecer da comissão referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2014 do então prefeito municipal Júlio César Bueno Silva. Leitura do decreto. Todos os vereadores receberam cópia do decreto? Sim, senhor. Sim. A assessoria gostaria de lembrar que o projeto que foi distribuído agora, a resolução, que foi votado em regime de urgência, é um anexo que vai ser entregue para vocês daqui a pouquinho. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, prestação de contas do Poder Executivo de 2014. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encaminhou à Câmara Municipal de Alpinópolis o processo 958.407, que avaliou a prestação de contas do Poder Executivo Municipal do exercício de 2014. O parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi no sentido de aprovação das contas apresentadas. Recebido o parecer, documentos foram os autos distribuídos à presente comissão nos moldes regimentais. Cumprindo as determinações iniciais, foi notificado o ex-prefeito Júlio César Bueno Silva, gestor à época, o qual apresentou manifestação na data de ontem, 6/10/2017, o que demonstra o curto espaço de tempo para análise dos autos. Não foram solicitadas informações pelos vereadores dessa casa, assim como desnecessária qualquer diligência para exame da conferência de documentos. Diante disso, cumpridas as determinações iniciais, foi designada esta data, dia 7 de dezembro de 2013, às 17 horas, para a reunião desta comissão, para apreciação das contas e emissão do relatório parecer. É o relatório necessário. O parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi pela aprovação das contas do exercício financeiro de 2014. O Ministério Público de Contas também emitiu parecer na mesma linha.
Diante disso, restou constatado por aqueles órgãos que auxiliam através do controle externo que o Executivo Municipal atendeu aos dispositivos legais. O repasse financeiro à Câmara Municipal obedeceu ao limite fixado na Constituição Federal e lei orçamentária. As despesas com o pessoal também observaram os textos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 19, inciso 3 e artigo 20, inciso 3, a linha A e a linha B, estando a despesa do município em 52,18% do Executivo, em 49,59% e do Legislativo em 2,59%, enquanto é permitido alcançar, respectivamente, 60%, 54% e 6%, assim houve o respeito ao limite legal. Da mesma forma, em relação à saúde e ensino, houve aplicação no mínimo previsto no artigo 77, inciso 3, da ADCT e artigo 212 da Constituição Federal, não tendo sido verificada qualquer irregularidade ou equívoco que possa modificar o percentual declarado na prestação de contas de 32,68% e 27,96%, respectivamente. Os créditos adicionais respeitaram as autorizações legais. Houve pequena divergência em relação à abertura de créditos adicionais no importe de R$ 129.223,77, sem recursos disponíveis, tendo uma vez apontado como fonte o excesso de arrecadação não ocorrido na análise do órgão técnico. Todavia, como bem traçado na decisão, abre aspas, na análise dos créditos adicionais deste tribunal, vem considerando a execução das despesas e não apenas a abertura de crédito adicional, se o crédito adicional não for executado acima dos recursos disponíveis, não afetando o equilíbrio das contas públicas. É regular a abertura, tendo em vista que a finalidade primordial é coibir a realização da despesa pública, sem a necessidade de fonte financeira de recurso, evitando o desequilíbrio das contas públicas, fecha aspas. Ainda que, abre aspas, no montante de R$ 39.462.266,82, superaram em R$ 1.303.680,04 a despesa empenhada de R$ 38.147.586,78, não afetando o equilíbrio da execução orçamentária no exercício. Fecha aspas. Ou seja, foram abertos R$ 1.303.680,04 através de créditos adicionais a mais que o valor da despesa efetivamente empenhada. Por fim, sendo unânime o posicionamento do Ministério Público de Contas e da maioria dos conselheiros daquele tribunal, reiterando a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, necessária a adoção dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância no julgamento das contas, dando-as por aprovadas. Assim, não se verificou qualquer irregularidade a comprometer a execução orçamentária do exercício de 2014. Desta forma, acompanhando o parecer prévio emitido pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, opinamos pela aprovação das contas do exercício financeiro de 2014 sem ressalvas. Na forma do artigo 255 do vigente regimento interno desta Casa, segue anexo o projeto de decreto pela aprovação das contas do exercício de 2014, a ser submetido à plenária em única discussão e votação nos termos do artigo 256. Por fim, considerando-se o quanto disposto no parágrafo 2º do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, o julgamento pelo plenário deverá ocorrer no prazo de 60 dias do recebimento do parecer do Tribunal de Contas, razão pela qual deverá ser pautada a questão até 11/12 de 2017. É o parecer, Alpinópolis, 7 de dezembro de 2017, Paulina Desidéria Cândido, relatora. Projeto de decreto legislativo aprova as contas do município de Alpinópolis relativas ao exercício financeiro. O presidente da Câmara Municipal de Alpinópolis, nos atribuições legais que são conferidas pelo artigo 38, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal e artigo 28, inciso 8 do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º.
ficam aprovadas sem ressalvas as contas municipais referentes ao exercício financeiro do ano de 2014 e, consequentemente, acolhido o parecer prévio emitido pelos conselheiros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com base no parecer proferido e aprovado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara Municipal de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2017, Paulina Desidéria Cândido, relatora. Senhor presidente, peço a Não palavra. seguindo, O senhor fez a leitura de aprovados ou reprovados? eu fiz a leitura conforme está constando no parecer da relatora. Ela apresentou sendo o parecer favorável. leitura. Não, é porque quando o senhor disse sobre o decreto, eu li. Sim, ela emitiu o parecer de forma favorável. E ela Isso. O senhor agora está fazendo a leitura do decreto. Sim, decreto que ela apresentou. Isso. Que a vereadora apresentou. Ok. Não seguindo o voto da eminente relatora, esta comissão decidiu, por maioria de votos, votar pela reprovação das contas do exercício financeiro de 2014. Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2017, Mauro Celso de Souza Santos, Rafael Henrique da Silva Freire. Projeto de Decreto Legislativo número 01, de 7 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a reprovação das contas do Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2014. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação decidiu, por maioria de votos, apresentar o projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas do Executivo Municipal de Alpinópolis relativas ao exercício financeiro de 2014, não prevalecendo o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal, 7 de dezembro de 2017, Mauro Celso de Souza Santos, Rafael Henrique da Silva Freire. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conforme normas regimentais, especialmente no contido do artigo 65, inciso 1, parágrafo 1º do Regimento Interno, a presente comissão decidiu que o referido projeto possui a boa técnica redacional, não havendo qualquer necessidade de reforma. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ainda entende que o mesmo é legal e constitucional, estando apto para ser deliberado pelo plenário. Assim, essa comissão aprovou a tramitação do projeto de decreto legislativo em reunião no dia 7 de dezembro de 2017. Rafael Henrique da Silva Freire, presidente, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, vice-presidente, Guilherme Vilela de Lima, membro. Senhor presidente, só uma pergunta. No caso, a vereadora Paulina apresentou um decreto e os outros vereadores apresentaram outro decreto. E, no caso, prevaleceu por maioria o projeto de reprovação dos vereadores Mauro e Rafael. Ok? Obrigado. Coloco em única discussão o projeto de decreto legislativo número 001/2017, que dispõe sobre a reprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2014. Está em única discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida a palavra. Senhor presidente, eu até gostaria que os colegas da situação ao prefeito falassem primeiro, né? Mas eu sei que eles estão esperando o meu posicionamento, talvez tenham dúvidas, né? Principalmente no que tange a parte técnica. Depois eu posso até fazer algumas considerações finais. Mas vamos lá. Em relação ao posicionamento da Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa. Essa matéria, ela é motivo de divergência dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Procuradoria do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu parecer pela rejeição das contas referentes ao exercício de 2014. O relator deste processo em trâmite dentro do Tribunal de Contas também seguiu o entendimento da Procuradoria do Ministério Público e emitiu voto pela rejeição das contas.
Só estou resumindo para os senhores entenderem, porque é bem extenso. Acompanhando o voto original, inicial, do relator, também a conselheira do tribunal, que me falha aqui no momento o nome, havia emitido seu voto pela rejeição das contas. Nesse decurso do tempo, a equipe do ex-prefeito apresentou alguns documentos, acredito eu, perante o Tribunal de Contas, que no entendimento de sua maioria, mas não de sua unanimidade, sanou aquelas falhas iniciais apontadas. Mas o que fez, inclusive, com que aquela relatora, aquela conselheira, que já havia emitido seu voto pela rejeição, mudasse de posição no final. Porém, o relator deste referido processo manteve o seu posicionamento inicial, acompanhando o posicionamento da Procuradoria. E no relatório, trago à comissão pela vereadora Paulina alguns pontos que nos chamam a atenção, principalmente pelo fato de uma função fundamental dessa casa, que é legislar. Então a gente não cria leis para ficar de enfeite, a gente cria leis para aplicá-la. Aqui ela diz que houve pequena divergência. Eu respeito até o posicionamento dela, mas no meu ponto de vista, na minha concepção, não houve uma pequena divergência. Pequena divergência existiria se por unanimidade as contas tivessem sido aprovadas com ressalvas. Aí essas ressalvas seriam a pequena divergência. Mas teve o voto do relator, que foi pela rejeição. Teve o posicionamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Procuradoria do Tribunal de Contas, pela rejeição. E aqui, a matéria que está sendo discutida é em relação aos créditos adicionais. E o tribunal adota uma linha de entendimento que, como já dito, não é, em suma, a maioria. E a relatora, a vereadora Paulina, diz que, por fim, sendo unânime no posicionamento do Ministério Público de Contas e da maioria dos conselheiros daquele tribunal, então aqui nós já notamos uma contradição no próprio relatório da vereadora, porque primeiro ela diz que o tribunal foi unânime no seu posicionamento. Então, unânime entende-se que todos. E depois, mais à frente, ela diz que pela maioria dos conselheiros. Então, se é a maioria, não foram todos. Então, no próprio relatório apresentado aqui pela vereadora, já tem divergência nas informações, ou seja, não está uma coisa clara, sedimentada, sobre o que de fato é a questão. E eu gostaria, senhor presidente, de dizer algumas palavras em relação a isso, porque analisando os documentos e relatórios acostados no processo em trâmite nesta casa, prestação de contas do exercício financeiro de 2014, é notório o posicionamento não unânime do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ensejando em primeira análise na reprovação das referidas contas, orientação da Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais e, em segundo plano, o próprio relator do processo de análise das contas em questão, no dia 18 de outubro de 2016, emitiu um relatório no qual diz: o órgão técnico, em sede de reexame, considerou que as justificativas apresentadas foram insuficientes para sanar a falha apontada e concluiu pela rejeição das contas. Isso está nas folhas 231 e 236 desse processo. Novamente,
a Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu um novo relatório, concluindo pela rejeição das contas. Já na 33ª sessão ordinária da primeira Câmara, no dia 25 de outubro de 2016, o conselheiro Cláudio Couto Terrão foi incisivo na sua recomendação ao Poder Legislativo, no qual diz: recomenda ao Poder Legislativo que no julgamento das contas seja respeitado o devido processo legal, assegurando ao responsável contraditório e ampla defesa, tendo em vista, e ele continua, tendo em vista a inobservância no disposto no artigo 43 da Lei 4.320 de 64, com fundamento no artigo 45, inciso 3º da Lei Orgânica e artigo 240 do Regimento Interno, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas prestadas pelo senhor Júlio César Bueno Silva. Isso aqui é fala do conselheiro relator desse caso. Diante do exposto, agora já é a minha fala, e da complexidade que a questão requer, sabedor da divergência existente dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ou seja, inexistindo uma decisão totalmente pacificada, e analisando a defesa apresentada pelo ex-mandatário, senhor Júlio César Bueno Silva, opino pela rejeição das contas apresentadas do exercício financeiro em análise, ressaltando ainda que ao ex-mandatário foi garantido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, assim como reza a Constituição, mas, no entanto, pouco contribuiu para a pacificação da divergência levantada pelo tribunal, uma vez que os argumentos tragos pela defesa são completamente genéricos do ponto de vista técnico, motivo pelo qual o próprio relator emitiu parecer contrário à matéria. Por fim, destaco que a defesa se preocupou muito mais em fazer o marketing do ex-mandatário e da ex-gestão do que propriamente trazer fundamentos concretos para a aprovação da referida prestação de contas, momento na qual teve a oportunidade para afastar quaisquer divergências que ainda pairassem sob dado processo. Então, senhor presidente, eu acredito o seguinte: são alguns pontos consideráveis a ser ditos nesse momento. Primeiro, o Tribunal de Contas, ele emite um parecer, ele não emite uma sentença, que ele não está sentenciando e não está dizendo que tem que ser assim. O parecer é uma orientação, você segue ou não. Em segundo plano, esta casa, ela atua sim no ponto de vista técnico, mas atua também em relação ao ponto de vista político. Inclusive, há parecer do assessor jurídico dessa casa dizendo isso, de que a análise da prestação de contas, não só do ex-prefeito, mas de todas as demais que porventura virão, ela é política e ela é técnica, assim como, um exemplo, a análise do impeachment. E do ponto de vista técnico, eu acredito que o relator do processo no Tribunal de Contas, ele foi bem incisivo. O Ministério Público, a Procuradoria do Ministério Público também foi bastante incisiva sobre as divergências levantadas, e mesmo sabendo que eu possa ser voto vencido, eu acredito que este posicionamento, para mim, é o mais acertado, porque ele segue a letra da lei, de acordo com o contexto que naquele momento foi acostado aos autos, foi apresentado. E aí vejamos, mas há um entendimento, uma corrente do tribunal que entende que tem que ser assim, mas ela não é unânime. Esse ponto eu acho que isso já está claro, porque seria muito estranho se viesse uma aprovação unânime
como foi na gestão passada, né, referente ao ex-prefeito Edinho. Veio uma aprovação de contas, isso aqui eu estou ilustrando para vocês, só para vocês entenderem a comparação, não estou fazendo uma defesa do ex-mandatário Edson, não. É só para vocês entenderem o posicionamento dessa Câmara. Veio um parecer onde a unanimidade foi pela aprovação e essa casa derrubou o parecer do tribunal. Agora nós recebemos, é um voto político, e não estou aqui falando que está errado, cada vereador é dono do seu voto, eu estou ilustrando para os senhores entenderem o contexto. E agora o tribunal envia para nós um parecer pela rejeição, pela aprovação, em sua maioria, 2 votos, mas no qual o seu relator tem um voto contrário, pela rejeição. E mesmo com a aprovação, o tribunal recomendou, colocou ressalvas. Ou seja, mesmo aprovando, o tribunal ainda determinou ressalvas ao ex-prefeito. Então, diante de tudo isso, eu acho que seria muita incoerência da minha parte, né, mesmo sabendo que eu possa ser voto vencido, de deixar passar despercebido isso. São detalhes que precisam ser debatidos, precisam ser discutidos, e aqui eu ainda repito, eu não estou entrando no mérito das ações realizadas pelo ex-prefeito, não estou entrando no mérito da gestão, se a gestão foi boa, se a gestão foi ruim, se fez isso, se não fez aquilo, não estou discutindo isso, estou detalhando o posicionamento do tribunal do ponto de vista técnico e jurídico, e complementando com o ponto de vista político. Então, de tudo isso que eu apresentei aos senhores, da análise que eu fiz desse processo, eu não consigo vislumbrar outra posição, outro posicionamento, a não ser pela rejeição. Então, eu espero ter contribuído para o debate, reafirmo que não estou entrando no mérito das ações executadas. Não estou falando se o prefeito foi bom, se o prefeito foi ruim, eu estou analisando tecnicamente o posicionamento divergente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Devolvo a palavra. Encaminhamento de votação. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire, líder da oposição, sua orientação. Peço aos colegas que votem contra. Desculpa, senhor presidente, o senhor está colocando decreto, né? Estou colocando decreto em votação. Votação, mas sobre a rejeição. A rejeição. Então eu peço aos colegas que votem a favor do decreto pela rejeição da matéria. Senhor presidente, questão de ordem. Como o decreto o decreto vencedor da comissão é pela reprovação, os vereadores que forem favoráveis à reprovação têm que votar sim, e os vereadores que forem contrários à reprovação têm que votar não. Ou seja, eles estão dizendo que é a favor da aprovação. Quem votar não está dizendo que é a favor da aprovação. Vereador. Eu peço aos colegas, então, que votem sim pela reprovação. Vereador Guilherme. Peço aos colegas que votem contra o decreto legislativo. Vereador Joaquim. Não. Vereador Guilherme. Eu vou justificar meu voto baseado no regimento interno, no artigo 257, que fala que, em caso da deliberação da Câmara for contrário ao parecer prévio do Tribunal de Contas, o projeto de decreto deverá conter os motivos da discórdia, no qual o decreto não mostra os motivos, então, nada mais vendo que é um político, então eu voto não ao decreto legislativo. Vereadora Paulina. Eu sou contra o decreto também. Vereador Antônio Carlos. Não. Vereadora Sandra Silveira. Sim. Vereadora Sandra Carvalho. Sim.
Vereador Rafael. Eu vou votar e vou justificar, senhor presidente. Sim, e os argumentos pela reprovação estão inclusos na ata da comissão, mas eu solicito ao senhor que acrescente ou pelo menos anexe essa ata ao decreto, porque de fato deveria constar e foi uma falha da assessoria parlamentar dessa casa. Vereador Mauro. Sim. Como nesse tipo de votação o presidente vota, eu queria dizer o seguinte: gostaria de justificar primeiramente meu voto. Alguns anos atrás, eu não me lembro, eu cheguei a votar contra, aliás, o parecer do tribunal, é muito importante, vereador Rafael, o parecer do tribunal veio com ressalva, e quando vem com ressalva, realmente não vem totalmente aprovado, né? Então não está aprovado e também não está reprovado, e eu reprovei naquela época o parecer do Tribunal de Contas e votei contra, simplesmente porque a ressalva era a seguinte: a Prefeitura Municipal não poderia depositar, fazer movimento na cooperativa de crédito, hoje é Cicobi, Corocred antiga. Até hoje tem um projeto de um deputado aí, se não me engano, até do meu partido, acho que é o presidente do deputado de Minas Gerais, já mudando isso aí para que o município possa, a prefeitura possa movimentar nas cooperativas. Então, naquela época, porque veio com ressalva, eu votei contra o parecer prévio, reprovando as contas. Mas no caso de hoje, eu analisei bem desde o início, desde o dia que chegou, inclusive, e também eu vou aí de encontro com o parecer jurídico dessa casa, eu vou deixar, eu tenho muitos motivos para votar de acordo com a composição política que eu venho enfrentando politicamente dos meus adversários. Mas eu vou deixar esse lado e vou lá no que está dentro de mim, do que eu apurei, e vou dar o meu voto simplesmente técnico. Então, meu voto é contra o decreto legislativo e sim pelo parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, meu voto é não. Referido o decreto número 01/2017, que dispõe sobre a reprovação das contas executivo municipal de Alpinópolis, o decreto foi reprovado, e as contas foram aprovadas por 5 votos. E nesse momento, essa presidência já vai fazer a sanção do decreto legislativo número 01, de 7 de dezembro de 2017. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, se o decreto, então, está em desacordo com o regimento interno dessa casa, conforme apontado pelo líder do governo, senhor vereador Guilherme, ele não pode nem ser publicado. Concordo também. A reunião fica suspensa também para que a assessoria parlamentar possa ver direitinho. No meu entendimento, tem que ter o decreto, sim. Senhor presidente, por questão de ordem, como já foi dito anteriormente, se o mesmo disse que continha nas atas e disse que anexaria as atas, isso já prevalece. Então, não, o decreto foi prevalece o aprovado. regimento interno. A ata não é, Então, ok. ata não Mas é de qualquer maneira, vocês são voto vencido. Então, faça o que vocês quiserem. Não mas, senhor vereador, o senhor pede para o que o senhor quiser, faça o que o senhor quiser. O senhor pede para seguir o regimento. Não vai. Aí a hora que a gente fala que o senhor realmente está certo, tem que seguir o regimento, o senhor Sim, não quer mais. que prevaleça. Vai entender. Isso consta que vocês erraram bem também, né? Com certeza, foi uma falha muito grande da assessoria parlamentar. Deveria prestar mais atenção no regimento. Não só a assessoria, os vereadores também. Inclusive a relatora, que não apontou isso no relatório dela, que é da tua base. A reunião está suspensa por 5 minutos. Os vereadores que quiserem conversar aí, é só desligar os microfones. Então, voltamos à reunião novamente. Peço
ao senhor assessor parlamentar, doutor Ricardo, que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 01, de 7 de dezembro de 2017. Senhor presidente, por questão de ordem, no caso vai fazer somente a leitura de como ficou o decreto, né? Porque ele já foi rejeitado, né? Projeto de decreto legislativo número 01, de 7 de dezembro de 2017. Ementa. Dispõe sobre a reprovação das contas do Executivo relativas ao exercício financeiro de 2014. Considerando o voto do vereador Rafael Henrique da Silva Freire, nos seguintes termos, abre aspas, que manifestou no sentido que, analisando os documentos e relatórios acostados, no processo em trâmite nesta Casa, a prestação de contas do exercício financeiro de 2014, é notório o posicionamento não unânime do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ensejando em primeira análise na reprovação das referidas contas, orientação da Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. E em segundo plano, o próprio relator do processo de análise das contas em questão, no dia 18 de 10 de 2016, emitiu um relatório no qual diz: o órgão técnico em sede de reexame considerou que as justificativas apresentadas foram insuficientes para sanar a falha apontada e concluiu pela rejeição das contas. Folhas 231 e 236. Novamente, a Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu novo relatório, concluindo pela rejeição das contas. Já na 33ª sessão ordinária da Primeira Câmara, no dia 25 de 10 de 2016, o conselheiro Cláudio Couto Terrão foi incisivo na sua recomendação ao Poder Legislativo, no qual diz: recomendo ao Poder Legislativo, no julgamento das contas, que seja respeitado o devido processo legal, assegurando ao responsável contraditório e ampla defesa. Tendo em vista a inobservância do disposto no artigo 43 da Lei 4.320/64, com fundamento no artigo 45, inciso 3 da Lei Orgânica, e artigo 240 do Regimento Interno, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas prestadas pelo senhor Júlio César Bueno Silva. Diante do exposto, a complexidade da questão requer sabedor da divergência existente dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ou seja, inexistindo uma decisão totalmente pacificada e analisando a defesa apresentada pelo ex-mandatário, Júlio César Bueno Silva, opino pela rejeição das contas apresentadas do exercício financeiro em análise. Ressalto ainda que o ex-mandatário foi garantido o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, assim como reza a Constituição Federal. Mas, no entanto, pouco contribuiu para a pacificação da divergência levantada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, uma vez que os argumentos tragos pela defesa são completamente genéricos do ponto de vista técnico, motivo pelo qual o próprio relator emitiu parecer contrário à matéria. Por fim, destaco que a defesa se preocupou muito mais em fazer o marketing do ex-mandatário e da ex-gestão do que propriamente trazer fundamentos concretos para a aprovação da referida prestação de contas, momento na qual teve a oportunidade para afastar quaisquer divergências que ainda pairassem sob o dado processo. Considerando ainda que o senhor presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação seguiu na integralidade o voto do vereador Rafael Henrique da Silva Freire, destacando para o fato de que, apesar da aprovação parcial da referida conta pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, a mesma se deu com ressalvas, onde foi recomendado ao chefe do Poder Executivo que observe o devido controle do orçamento por fonte de recurso, nos termos do parágrafo 1º do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação decidiu, por maioria de votos, apresentar o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas do Executivo Municipal de Alpinópolis relativas ao exercício financeiro de 2014, não prevalecendo o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alpinópolis, 7 de dezembro de 2017, Mauro Celso de Souza Santos, Paulino Desidéria Cândido, vice-presidente, Rafael Henrique da Silva Freire, membro.
Você só fala agora que não, você fala assim, agora determina, fala que determina que seja expedido um decreto que derruba o decreto anteriormente apresentado pela comissão em si. Entendeu? Você entendeu? Onde o doutor Giovanni está? Alô. Voltamos então à reunião. O projeto apresentado pela comissão foi reprovado, portanto, as contas foram aprovadas. Eu solicito que seja elaborado o decreto legislativo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião. Uma boa noite a todos. Boa noite.